Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Bom, gente, na manhã dessa terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025, foi realizado na sede da Federação Gaúcha de Futebol uma coletiva de imprensa, que foi aí orquestrada e planejada e também conduzida pelo chefe da Federação Gaúcha de Futebol, o presidente Luciano Oxman, que foi acompanhado ali da bancada na entrevista coletiva do chefe de arbitragem do Rio Grande do Sul, o Leandro Pedro Voaden. E a tônica da entrevista coletiva era, claro, a arbitragem. As fortes críticas que tanto o Inter, como o Grêmio, como os outros clubes que participaram desse gauchão dessa temporada, principalmente do Grenal, fizeram as cobranças fortes junto à federação na questão da arbitragem e também da questão, principalmente, de decisões tomadas pela cabine do VAR. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, já de início já se demonstrou bastante preocupado, nas palavras dele, nesse clima bélico que vem vivendo, aí também essa represália que vem vivendo a equipe de arbitragem, os árbitros do Rio Grande do Sul, mais principalmente os que comandam a cabine do VAR, e resumidamente por essa situação, por essa preocupação, por esse clima bélico, uma decisão radical foi tomada, que é a seguinte: a partir de agora, já na próxima rodada, ou seja, os jogos de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, a cabine do VAR será chefiada, orquestrada e comandada por árbitros de fora do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem apitar e comandar o jogo dentro das quatro linhas continuará sendo árbitros do Rio Grande do Sul. Aí eu cito alguns candidatos que aparecem aí: Jean-Pierre Lima, Anderson Daronco, outros árbitros estão aí cotados para comandar a questão dos jogos da arbitragem, mas a cabine do VAR vai ficar por conta de árbitros de fora do estado do Rio Grande do Sul. E essa aí foi a principal informação e tônica da entrevista coletiva que foi cedida por Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e também de Leandro Pedro Voaden, chefe de arbitragem do estado do Rio Grande do Sul. Por todo esse momento, por todo esse clima bélico, essa tentativa de condicionamento de um lado ou de outro, por palavras aí da entidade da Federação Gaúcha de Futebol, e por tudo que vem acontecendo no jogo do Grêmio Juventude, toda aquela questão que foi em súmula, de dirigentes do Grêmio esperando ali nos corredores a equipe de arbitragem do VAR, as reclamações e também feitas por parte do Internacional, declarações de dirigentes tanto de Inter como de Grêmio, e também o tom que isso está tomando levou, nas palavras do presidente da Federação Gaúcha de Futebol e também de Leandro Pedro Voaden, esta decisão. E eu quero a tua opinião. Tu acha que foi uma decisão acertada? Ou era para ter sido feito essa decisão desde o início do campeonato? E como é que vai ser ano que vem? Vai seguir essa mesma linha? De árbitros de fora do estado comandando a cabine do VAR? Tu acha que essa é uma decisão acertada? Eu quero a tua opinião. Dentro das quatro linhas, o Internacional se representou nessa terça-feira e dos jogadores preocupam, pelo menos nesse momento, Fernando e Bernabé. Jogadores aí, Fernando principalmente, que é um jogador de um pouco mais de idade, o Bernabé que vem tendo uma sequência importante de ritmo de jogo, e por essas situações, a tendência e pelas informações que se tem nos bastidores do Internacional é que ambos os dois jogadores sejam preservados ou pelo menos comecem no banco de reservas no jogo do próximo sábado no estádio Beira-Rio, em jogo de volta diante do Caxias da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Inter tem uma vantagem importante, o Colorado venceu por 2-0 com 2 gols do Vitinho neste último sábado no estádio Centenário em Caxias do Sul, abriu uma vantagem importante e joga com esse conforto, essa situação confortável debaixo do braço com o regulamento, e agora vai para esse jogo importantíssimo diante do Caxias com uma vantagem importante. Colorado praticamente com o pé já na final do Campeonato Gaúcho, com todo o respeito ao Caxias, que vai ter que fazer uma epopeia muito grande, vai ter que fazer pelo menos aí, por exemplo, 3 gols de diferença para avançar para a próxima fase da competição. E se fizer 2-0 aí, der o jogo para as penalidades. Na questão de mercado, o Internacional tem algumas situações para resolver, tem
alguns setores do campo onde o Internacional vê uma fragilidade, principalmente na lateral direita e no meio. Um meio armador também o Internacional procura e um zagueiro. Mas duas posições preocupam bastante, que é a lateral direita e a volância colorada. Na volância o Inter perdeu o Rômulo, perdeu o Thiago Maia, que foi inclusive visto no aeroporto nessa terça-feira, né, indo direto a Santos, a São Paulo, para fazer exames médicos e esperar os últimos detalhes serem resolvidos para assinar com o Peixe. O Rômulo foi para o futebol mexicano e aí essa abriu uma laguna bastante importante na volância colorada. E aí vem um jogador que vem sido bastante cotado nos bastidores do Internacional, Elian Irala. Jovem argentino de 20 anos, o empresário jogador é o mesmo do Bernabé. E tem toda essa situação aí. De primeiro, o São Lourenço tinha pedido 5 milhões de dólares por 90% dos direitos, por 80%, perdão, por cento dos direitos econômicos do atleta. O Inter fez uma proposta recentemente de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do atleta. E recentemente o empresário do jogador, o empresário do Elian Irala, em entrevista coletiva e também em pronunciamento, deixou aí uma informação escapar, que as conversas, também o negócio está praticamente 90% fechado e agora só depende do Internacional, só depende do Inter avançar essa situação, ou seja, avançar um pouco mais no que diz respeito à questão de números e também à questão de avançar no que foi proposto dentro das negociações. Só depende do Internacional, nas palavras do representante do jovem Elian Irala. Uma situação que parece não estar tão resolvida assim é a questão da lateral direita, onde o Inter busca uma reposição ao Bruno Gomes, que está lesionado, só deve de voltar no meio do ano, e também o Bryan Aguirre, que até demonstrou uma melhora comparado a ele mesmo dentro do Internacional, mas ainda é insuficiente, pois o Inter tem um Campeonato Brasileiro, logo mais para disputar uma final de Campeonato Gaúcho e também uma Copa Libertadores da América e uma Copa do Brasil. Por mais que não dá mais de escrever jogadores no gauchão, a janela de inscrição para jogadores participar do Campeonato Gaúcho já se encerrou, mas a janela de transferência para jogadores vindo de fora do Brasil se encerra no dia 28 desse mês, ou seja, na próxima sexta-feira. O Inter corre contra o tempo. E um lateral direito também é visto com bons olhos para ser um reforço colorado. E o William, jogador que é cria da base do Internacional, saiu do Colorado em 2016, 2017, foi para o Wolfsburgo da Alemanha e hoje defende as cores do Cruzeiro. Esse jogador interessa ao Internacional, tem uma boa relação com o dirigente colorado D'Alessandro, tem uma história no Internacional. Mas informação do pessoal lá na imprensa de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, é que Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, conta com o jogador para a sequência da temporada e que uma liberação seria muito difícil e que o Internacional aí vai ter que fazer um exercício muito grande, vai ter que fazer aí um movimento muito grande para tentar trazer esse jogador para o estádio Beira-Rio. Tu seria a favor do retorno do William a vestir a camisa colorada? O Internacional que ainda busca um zagueiro, mas não é tanta pressa assim, até porque o Vitor Gabriel tem dado o recado, e também de um meia, visto que o Alan Patrick aí tem essa situação do seu tornozelo. O jogador aí pode nem participar do gauchão, por mais que tenha uma expectativa por parte do Internacional que pelo menos para os jogos da final o jogador pode estar à disposição. E na questão do Williams teve uma possibilidade de uma troca. O Wanderson indo para lá e o William vindo para cá, mas algo mais dificulta nessa situação é porque o Inter tem uma dívida referente à compra do Wesley junto ao Cruzeiro. Valores ainda não foram repassados ao time mineiro e isso seria talvez um dificultador num possível negócio. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!